Olá pessoal, eu sou Marcelo Spalding, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa, e esse é o canal Formação de Escritores. Hoje eu vou responder 5 perguntas que eu recebi sobre mercado editorial, publicação de livros, publicação de textos na internet. Então a ideia aqui é trazer essas 5 perguntas e uma resposta para vocês a partir delas. Não deixe de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal e quem quiser deixar alguma pergunta aí também nos comentários, fique à vontade, a gente responde todas as perguntas que recebemos e quem sabe futuramente também gravamos um vídeo para aprofundar um pouquinho mais a resposta para a sua pergunta. Então depois da vinheta eu começo respondendo 5 perguntas sobre publicações. Muito bem, primeiro vale esclarecer que eu não vou trazer aqui o nome das pessoas que mandaram as perguntas, também omiti o nome das editoras envolvidas ou da revista envolvida, por uma questão ética, né, por uma questão até legal, então eu não vou trazer aqui os nomes dos alunos que perguntaram e nem das editoras envolvidas. Mas vocês vão perceber que as perguntas valem para vários casos. Mais importante aqui do que o nome da editora e tal, é o caso para que vocês não caiam nessas armadilhas e nessas ciladas. Primeira pergunta. Uma editora disse que eu deveria publicar meu livro em versão digital, imprimindo 1 a 1 quando houver venda. O que você acha disso? Bom, gente, aqui a gente poderia passar 1 hora só discorrendo sobre a publicação sob demanda. O que é essa ideia que a editora chamou de publicação digital, mas que na verdade é o que a gente chama de print on demand, impressão sob demanda, impressão 1 a 1. É uma gráfica que tem uma máquina que consegue imprimir um exemplar de livro por um preço razoável, vamos supor R$ 30. Então, antigamente, quando a gente quisesse imprimir um livro só, era caríssimo, custaria 100, R$ 200 para imprimir um exemplar. Era mais barato fazer uma quantidade maior, porque diluía os custos. Hoje, existem máquinas que imprimem sim um livro por R$ 30, R$ 25, R$ 40, enfim, por preços mais razoáveis. Com isso, algumas editoras, e eu vou colocar aspas aqui em editora, elas oferecem um serviço, por vezes sem nem cobrar nada do autor, que é colocar esse livro à venda digitalmente. Quando alguém se interessa pelo livro, a pessoa compra lá no site, eles imprimem o livro e enviam para o autor, para o comprador. Qual é o problema? Primeiro, o prazo, né? Imagina só, o comprador quer o livro, entra no site, ele compra, aí é que eles vão imprimir o livro, colocar no correio, demora aí 20, 30 dias tranquilamente. Segundo, o preço de impressão é mais barato do que antigamente fazer 1 por 1. Mas é claro que é muito mais barato imprimir 200, 300 livros, 300 exemplares, do que imprimir um exemplar só. Então, cada exemplar vai acabar custando só de impressão 20, R$ 30 ou mais, o que torna o livro, o preço final do livro mais caro ou o ganho do autor menor. Logo, nós temos aí 2 questões, o demora para chegar ao livro e o preço de impressão de cada livro. Terceiro, se essa, entre aspas, editora não vai cobrar nada e vai simplesmente ganhar quando vender algum livro lá na impressão, na verdade, eles não estão fazendo o básico do trabalho de uma editora. O que é editar um livro? É uma editora contratar uma pessoa experiente para ler o texto, comentar o texto, dizer se ele precisa de correções, se tem alguma coisa sobrando, alguma coisa faltando, fazer uma boa revisão, uma boa diagramação, uma boa capa, enfim, trabalhar o texto que chega do Word e transformar esse arquivo de Word num livro de fato, num livro bonito, num livro que foi pensado, que tem uma edição, que tem um cuidado em cima dele. Quando a editora não ganha nada para fazer o livro, ela naturalmente não fez esse trabalho. Ela não teve nenhum cuidado com o texto em si. Ela sequer leu o texto muitas vezes. O que ela vai fazer é receber o arquivo de Word, colocar lá no programa de diagramação automático e quando alguém comprar o livro, ela imprime e ela ganha um trocado ali por livro. Mas como ela faz isso com muitos livros, ela acaba tendo algum resultado. Para o autor é ruim por quê? Porque não tem ninguém divulgando o livro dele, ele não tem livro para levar em livraria, ele não tem livro para fazer lançamento, ele não tem livro disponível à disposição para trabalhar de fato o livro. O que é publicar um livro? É tornar público. É chegar lá no lançamento com 100, 200, 300 cópias, depois levar para a mídia, ter livro para levar em palestras, levar para os amigos, enfim. É ter exemplares do livro à disposição. Quando a pessoa opta por imprimir sob demanda, por fazer um trabalho como esse, ela não tem, de fato, livros à disposição. Se ela quer fazer o lançamento do livro, o que ela faz? Ela compra 100 exemplares lá da gráfica. E aí a gráfica vende a R$ 25, R$ 30 cada exemplar, o autor acabou ele mesmo bancando a sua edição sem se dar conta. Então tem que ter muito cuidado com essa ideia de impressão sob demanda. Quando faz sentido imprimir um livro de cada vez?
quando a gente rodou uma tiragem inicial de 300 exemplares, 400, enfim, vendeu a tiragem inicial, mas não tem perspectiva de continuar vendendo tanto assim esse livro. Então é um livro que esgotou já a sua duração, quem tinha que comprar comprou, já passou algum tempo desde que foi lançado. Neste caso, ao invés de deixar o livro esgotado, pode fazer sentido sim colocar numa plataforma de publicação de livro 1 a 1. Fora isso, na minha opinião, publicar o livro nessas plataformas de 1 a 1 é esconder o texto de vocês. Não vale a pena neste momento, pelo menos, né? Porque o custo de impressão unitário ainda é bem maior do que fazer tiragens maiores, o prazo de entrega é muito maior para o comprador e a editora, em geral, não faz o trabalho que é necessário fazer de ler o livro, revisar, diagramar, fazer capa, tudo isso tem um custo. E até para tirar esse custo, para recuperar esse custo, é que é importante ter um lançamento com esforço de venda e vender 100, 120 exemplares para que os custos de edição sejam pagos e tudo seja feito da melhor forma possível, da forma mais profissional possível. Certo? O tema rende um vídeo só para ele, dá para explicar com calma os custos de um livro, dá para explicar com calma também a impressão sob demanda. Farei isso num futuro vídeo aqui no nosso canal. Segunda pergunta. Recebi uma proposta de uma editora que faz investimento compartilhado. Eu pago por 100 livros e eles imprimem outros 900, me pagando 10% sobre esses 900. Os direitos do livro ficam com a editora por 2 anos. Gente, tem que ter muito cuidado com esse tipo de proposta. Muito cuidado. Isso é bem comum no mercado, tá? Por quê? Eu sempre digo que o autor, ele tem duas possibilidades aí. Ele pode investir na publicação do seu livro, não tem nada errado nisso, e ele pode ceder os direitos do seu texto para uma editora que vai investir na publicação do livro, que é o modelo mais tradicional que a gente conhece dos grandes autores. É difícil para o autor iniciante ter uma editora que de fato banque a edição do autor iniciante, divulgue, distribua, porque é em questão de mercado, né? Isso não é muito verossímil, não é muito provável que uma editora aposte no autor iniciante que não tenha repercussão nas redes sociais, que não tenha ainda um público construído. Então, algumas editoras, eu não posso dizer nomes aqui, mas vocês vão saber, até porque elas não são do Brasil, elas são do nosso país co-irmão, lá do outro lado do oceano, elas vieram para cá com essa ideia genial de investimento compartilhado. Vou colocar aspas também aqui no investimento compartilhado. Aí eles vão dizer para nós que os autores vão comprar 100 exemplares do livro por R$ 40 cada exemplar, eles vão imprimir mais 900, vão distribuir no Brasil, no exterior, vão divulgar na mídia, vai ser uma maravilha, e aí vão pagar 10% dos direitos autorais sobre essa tiragem excedente aos 100 exemplares. Nós temos aqui dois problemas. Primeiro, o autor, ao mesmo tempo que ele investiu sim na publicação do seu livro, esses R$ 4.000 que o autor investiu para comprar 100 exemplares foram mais do que suficientes para a editora pagar uma revisão, fazer uma diagramação, fazer uma capa, até porque eles fazem tudo isso bastantão, né? Eles não investem tanto tempo assim, atendimento péssimo dessas editoras, então, porque eles publicam muitos livros por ano, né? Eles publicam centenas de livros por ano, mas enfim, eles usaram esse dinheiro inicial para fazer a edição do livro, o trabalho de edição do livro. Logo, no fundo, o autor é que bancou o seu livro, porque os 100 livros iniciais já bancaram o livro. Aí eles colocam naquelas plataformas de venda 1 a 1, tudo a ver com a primeira pergunta, e quando alguém compra o livro, eles imprimem e mandam, e dão para o autor 10% de direitos autorais. Isso pelos próximos 900 exemplares do livro, 2 anos. Ou seja, o autor, quando acabar a cota dele, ele vai ter o livro preso também, porque ele vai ter que ele próprio comprar o livro lá da editora. Ah, vai pagar mais barato, mas ainda assim é um valor alto, inclusive porque envolve frete, envolve prazo. Então o autor não tem livros disponíveis, o que é um problema. Segundo, esses 900 exemplares, quando a editora aborda o autor, a gente acha que a editora vai de fato imprimir 1.000 exemplares, que ela vai ter exemplar suficiente para distribuir em larga escala, para mandar para a mídia, para colocar nas livrarias, nas vitrines, só que não é o que eles fazem. E a gente não tem muito controle sobre isso. Na prática, eles imprimem 100 livros. Os 100 livros que vocês compraram, eles imprimem e mandam para vocês. Quando a tia lá compra um livro, eles imprimem mais um e mandam para a tia. Quando o fulano compra mais um livro, eles imprimem e mandam para o fulano. Então, na prática, eles não imprimiram 1.000 livros, gente. Eles não fizeram 1.000 livros. E aí a gente fica com o pior cenário de todos, que é o autor cedeu os direitos do texto dele para uma editora e ainda por cima ele acabou bancando a produção do livro. Então, não acho esse um bom modelo. Acho que esse modelo acaba não sendo honesto com o autor, porque ele promete muitas coisas,
mas ele acaba não cumprindo, não entregando. Se vocês tiverem dúvidas, conversem com algum colega, algum autor que lançou para uma editora dessas. E aí vocês vão ouvir depoimentos. Eu tenho vários depoimentos de alunos que lançaram com a editora dessas e depois é que nem comprar carro, né? Para comprar é uma maravilha, mas o pós-venda depois, que complicação. Então a editora não responde e-mail, a editora não explica por que demora tanto para entregar o livro, porque a editora não é clara com o autor. O que acontece? Cada vez que alguém compra, ela imprime e manda. Vai demorar mesmo, vai ser caro mesmo. Só que não tem clareza, não tem transparência. Se o autor sabe do modelo, entendeu o modelo e concordou com o modelo, bem, talvez seja uma opção. Mas para mim, esse modelo acaba não sendo sustentável porque a gente cede os direitos do texto e a gente ainda por cima banca o livro. Digamos que esse livro estoure, seja um sucesso, a Netflix compra os direitos do livro. Quem ganha dinheiro? A editora que tem os direitos do livro por 2 anos. Então a gente assumiu o risco, assumiu o custo e a gente não vai ser beneficiado caso o livro dê muito certo. Tem que ter muito cuidado, gente, que editoras hoje não ganham dinheiro vendendo livros. Elas ganham dinheiro fazendo livros. E como é que essa editora, então, tem tantos livros na vitrine da livraria? Como é que essa editora tem tantos autores conhecidos? Claro, porque a editora publica 100 livros por mês, de cada 100 autores, 1 ou 2 ela acaba pegando para fazer divulgação, ou são autores que já têm um público envolvido, ou são livros que ela bancou 100%, que não é compartilhado. Então, a editora é muito esperta, ela tem também as suas vitrines, ela tem os seus eleitos, para assim fisgar, né, na pescaria, pescar de rede um monte de autor mais incauto, mais novato, para bancar o seu livro achando que está sendo publicado por uma editora europeia. Ó, que chique, né? Mas tenham cuidado, tá, gente? Terceiro exemplo. Uma editora pediu para eu enviar meu livro diagramado. Vocês fazem esse serviço de diagramação do livro para publicarmos por outra editora? Bom, eu sou obrigado a, de novo, colocar a primeira palavra editora, aspas, né? Uma editora pediu para eu enviar meu livro diagramado. Quem conhece um pouquinho de diagramação e edição de livros, sabe que quando a gente muda uma frase na diagramação, toda a diagramação do livro pode mexer, pode cair, e tem que fazer tudo de novo. Logo, se uma editora, entre aspas, pediu o livro diagramado, eles não vão ler, eles não vão mexer uma vírgula no teu livro. Eles vão pegar o livro como veio, se tiver erro, se tiver mal escrito, se tiver um termo racista, se tiver um trecho machista, eles vão fazer exatamente o que eles receberam, eles vão imprimir o livro, porque eles não podem, se eles querem diagramado, eles não vão mexer em nada. Então isso não é uma editora, né? A gente é uma gráfica. A gráfica recebe material em PDF e imprime. Uma editora deveria trabalhar o texto, trabalhar o livro. Então tenham cuidado, tá? Se a editora pediu o livro diagramado, ela não é uma editora, ela é uma gráfica. E aí vocês têm que cuidar. Tudo bem, se vocês querem fazer o livro com uma gráfica, tá tudo certo. Mas se vocês esperavam ter uma editora que dê credibilidade para o livro, que ajude depois na divulgação, que ajude a orientar vocês quanto à distribuição, que leia o texto de vocês, que melhore o texto de vocês, não, isso não vai ser feito nesse modelo de negócios aqui. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Agora a pergunta tem a ver com divulgação. E a pergunta é a seguinte: recebi uma mensagem de uma revista digital, eu não vou dar o nome da revista aqui, tá? Na mensagem tinha o nome da revista, querendo publicar um texto meu. O estranho é que é qualquer texto, de qualquer gênero, qualquer tema. Aí, essa foi a primeira mensagem que eu recebi lá no WhatsApp. Respondi para a aluna: nossa, interessante, né? Mas como é que eles descobriram? E principalmente, custa alguma coisa publicar? Não, até custa, mas é baixo, é R$ 90. Não, gente, para aí só um pouquinho. Uma revista digital que publique textos sem pagar nada para o autor, ainda vai lá, porque ela está divulgando o trabalho do autor, vai indexar no Google lá o nome do autor. Então, a gente até admite, nós mesmos, no nosso site escritacriativa.com.br, publicamos textos sem remunerar o autor. Mas cobrar do autor para publicar o texto na internet, em que não se tem nenhum custo de hospedagem, de armazenamento, não tem nenhum sentido, não tem nenhum cabimento. Por isso que é qualquer texto, né? O que importa são os 90 pila no bolso. Eles não vão nem ler o texto, eles não vão nem revisar. Aliás, ela depois me disse outra mensagem que eles também oferecem a revisão, mas é cobrada à parte. É muita cara de pau, né, gente? Então, que pelo menos os R$ 90 fossem para revisar o texto, para ter uma equipe trabalhando na editora, trabalhando na revista, mas não é nada disso. Então, cuidem, tá? É aquela velha frase que não existe almoço grátis. Então, de repente, vocês estão quietos aí no Instagram, aparece alguma editora, alguma revista abordando vocês, que acharam o texto de vocês lindo, maravilhoso, querem publicar, custa X. Desconfiem. O custa X nunca vem na primeira mensagem. Ele vem na segunda, na terceira, às vezes ele nem vem. Às vezes só fica claro só lá depois, lá na frente, quando já está até publicado. Então, não. Quando uma revista digital
cobra para publicar o texto de vocês, eu ficaria de fora, tá? E a mesma coisa, coletâneas, que é o assunto da quinta pergunta. Fui selecionado em 2 categorias do concurso X. Quase falei o nome do concurso aqui, mas eu prometo não falar. Esse concurso é sério? O nome dele é chique, né? O nome dele é importante, o pessoal sempre acha que ele é sério. Eles cobram R$ 100 por autor selecionado e nos enviam um livro. Assim, esse aluno é um aluno que escreve bem, está começando, mandou texto para a categoria conto, para a categoria crônica. Foi selecionado nas 2. Aí desconfiou. Nossa, Marcelo, eu estou começando, foi selecionado nas 2 categorias. Quando ele me explicou que a coletânea cobra R$ 100 para ter o texto publicado, eu entendi tudo. Para a coletânea, quanto mais autores selecionados, melhor. Eles podem ter um livro com 1.000 autores, imagina 1.000 vezes 100. Eles vão ganhar um dinheirão, vão mandar um exemplar para cada autor, é como se a gente estivesse comprando um exemplar de um livro por R$ 100. Aí não, né, gente? Não tem critério nessa seleção. Pode ser que eles façam pente fino, eu quero crer que eles pelo menos leiam de fato os textos e eles coloquem os piores de um canto e os médios e bons eles convidem para publicar. Mas uma coletânea que cobra sistematicamente para publicar, que não tem grande critério temático, que não tem um trabalho de edição mais forte com o autor, que não tem um filtro maior, eu particularmente não aconselho, não faria, até porque excesso de coletâneas cansam o leitor de vocês. Imagina que vocês publicaram num ano uma coletânea, no outro ano 2, no outro ano 3, no outro ano 5 coletâneas, sempre convidando os colegas, botando em rede social. Aí quando vocês publicarem o livro individual de vocês, ninguém vai levar a sério. Ninguém vai perceber que é a estreia de vocês com o livro individual impresso, porque vocês cansaram já esse público com excesso de coletâneas antes. Então, tenham cuidado com essas coletâneas pagas. Muitas vezes, coletâneas viraram caça-níquel de editoras ou organizadores. Conheço gente que hoje vive de criar, organizar coletâneas, o que não é muito legal, porque acaba não tendo um critério, né? Não tendo um rigor nessa seleção dos textos. Enfim, gente, trouxe 5 perguntinhas aqui que são cascas de banana, são armadilhas que autores iniciantes, e não só iniciantes, por vezes caem. Fiquem à vontade para colocar nos comentários outras perguntas, comentar qualquer resposta que eu tenha dado, contar algum episódio de vocês. Evitem usar nome de editoras e tal, porque eles estão atentos aqui ao YouTube e podem acabar nos incomodando, mas não deixem de pesquisar, de conversar com outros autores antes de entrar numa publicação, assinar um contrato de edição ou coisa do gênero. Tá bem? Não deixe de se inscrever no canal. A gente está chegando em 3.000 inscritos. Queremos muito que esse canal vá adiante. Contamos com vocês para isso. E curtam o nosso vídeo, compartilhem. Até o próximo. Tchau!